Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live das quartas-feiras, né? A gente está com o tema agora de ozonioterapia, né? E a gente está falando a cada semana, cada área da ozonioterapia, né? Cada área de atuação da ozonioterapia. Então a gente já falou sobre os aspectos gerais da ozonioterapia, falamos de ozonioterapia nas hérnias de disco, né, nas patologias de coluna, falamos da estética facial, falamos de patologias articulares, de doenças autoimunes e hoje a gente vai falar um pouco da ozonioterapia na estética corporal, né? Então, assim, a estética, ela nunca foi tão valorizada como de anos, né? De alguns anos para cá. E não é só por uma questão de aparência, não, né? Cuidar também do seu exterior, assim como a gente cuida do interior, faz bem para nossa saúde mental, faz bem para melhorar a autoestima, traz um bem-estar, né? Então você tem que tratar tanto dentro quanto fora, né? As duas coisas, porque a aparência também é muito importante, é o nosso cartão de visita. Então, assim, eu que estou numa clínica, né, bem específica de estética, tive que me adaptar também a esse olhar, né, do bem-estar e da elevação da autoestima que os tratamentos estéticos trazem, né? Então, assim, lá na Rev a gente tem a parte de estética muito forte, muito intensa, com os vários tipos de tratamento, né? Então, a gente utiliza da ozonioterapia para otimizar, né, e dar ao paciente um algo a mais, né, que só o tratamento estético não traz, que é a ozonioterapia sistêmica, né, que é o algo a mais que o ozônio vem trazer para esse paciente da estética, seja ele para o que for, né? Quando a gente pensa em estética, a gente pensa muito em celulite, a gente pensa muito em flacidez, mas existem também os tratamentos de estética pós-cirúrgicos, existem os tratamentos de estética para cicatrizes e etc. Né? Então hoje eu convidei uma colega fisioterapeuta, doutora Renata Diniz, que ela é especialista, né, nos tratamentos de estética, e ela vai falar um pouquinho dos tratamentos que ela utiliza, vai ser um bate-papo, realmente, e ela vai mostrar alguns resultados que ela teve, né, depois que ela começou a utilizar também no seu consultório, na sua clínica, a ozonioterapia, tá? Eu vou chamar aqui ela, deixa eu ver aqui, vou chamar aqui Renata. Vamos lá. Deixa ela entrar aí. Então, como a gente falou, né, nas primeiras lives, falamos muito. Oi, Renata, Olá! tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. A minha tá travada aqui, mas boa noite. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô só vendo você e tô com uma imagem travada aqui, mas vamos lá. Quer que Eu saia e volta de novo? Tá, vê se você entra e sai aí. Ok. Então, a aplicação do ozônio ela pode ser feita de várias maneiras, né? E ela tem vários benefícios, né? Então, a gente aplica o ozônio tanto de forma local quanto de forma sistêmica. E na estética corporal também não seria diferente, tá? A gente faz aplicações tanto locais quanto sistêmicas. Deixa eu chamar de novo aqui Renata. Vamos lá. Vamos orar. Aê! E agora, Rê? Ainda tá travada. Deixa eu ver o que Mas que eu pode faço. falando que eu tô lhe ouvindo. Então, pronto. Primeiro eu quero agradecer, né, por essa rica oportunidade, né? Me senti muito honrada como sua aluna, admiradora, né? Ah,
que sempre me socorre quando eu preciso, com todo carinho, com todo amor, dedicação. Isso a gente encontra em poucos lugares, com poucos professores. E você é uma bênção para nós. É, Ai, eu agradeço. Então, eu sou fisioterapeuta há quase 16 anos, né? E me formei em 2004 em Minas Gerais. E desde então eu comecei a trabalhar com essa área da dermatofuncional. No começo eu sempre trabalhei com um pouco de tudo, sabe? Por morar no interior e precisar entender um pouquinho de tudo, então eu acabei sendo um pouco generalista logo no começo. E só que as coisas foram se afunilando e eu acabei sendo atraída para aquilo que realmente me traz um brilho nos olhos, que é a estética, que é a dermatofuncional, é aquilo que quando eu tenho os resultados, eu fico, sabe, maravilhada, eu me empolgo, eu quero dividir com as pessoas, eu quero mostrar que funciona, que é lindo, né? E fiz a pós-graduação, né, em fisioterapia dermatofuncional e a cada dia eu tenho aprendido um pouco mais. E aí veio a ozonioterapia, né, na minha vida, que veio como um presente, assim, para o dia a dia do consultório, veio como algo para me acrescentar de uma maneira sensacional, mesmo, sabe? Sem demagogia, porque quando a gente trabalha com estética, a gente vai observando que muitos tratamentos, eles não são realmente o que eles demonstram fazer, né? E você vai procurando, como quando a gente gosta de trabalhar com aquilo, a gente vai procurando métodos que realmente vá proporcionar para o seu paciente aquilo que ele veio buscar. E é muito prazeroso. E a ozonoterapia me deu isso, sabe? A ozonoterapia me fez proporcionar isso para o meu paciente, sabe? Quando eu às vezes, mostro de uma semana para outra a evolução do paciente, eu sempre tiro as fotos, né, de antes e depois, e eu tiro para mostrar para ele que às vezes a gente não tem memória fotográfica, né? É, Verdade. a gente acha que a gente sempre foi daquele jeitinho, então a fotografia veio ali para poder mostrar que realmente é algo que funciona. E a ozonoterapia é incrível, é incrível. Você quer falar alguma coisa? Eu posso ir continuando? O que que você quer fazer? Continuar, pode Então tá. continuar. Então, assim, É, na verdade, você iniciou o seu trabalho na estética com as diversas técnicas que a gente utiliza. E aí depois você agregou a ozonioterapia a essas técnicas. exatamente, exatamente. Na verdade, eu já trabalho com a estética há muitos anos. Eu já fiz vários cursos extra, né? Assim, na estética, cursos livres. Trabalho com alta tecnologia, né? A gente trabalha aqui no consultório com criolipólise, criofrequência, é, depilação a laser. A gente trabalha com várias altas tecnologias aqui. Mas eu precisava de algo a mais e o ozônio veio com esse algo a mais. É uma ferramenta maravilhosa mesmo. E aí, é, a minha imagem está travada no laser, não estou vendo nada. Pode continuar, pode continuar. Eu estou lhe vendo, tá ótimo. Ok. É, uma coisa que assim, eu sempre primo pela avaliação. Porque eu não permito que nenhum paciente trate nenhum tipo de tratamento via WhatsApp, via Facebook, Instagram. Muitas pessoas, às vezes, quando eu posto alguma imagem de antes e depois, as pessoas logo vêm, né, no privado, no inbox e perguntam:
Quanto custa? Eu quero fazer também e tal. E aí eu tento de uma maneira mostrar para esse paciente, que esse possível paciente, que o tratamento ele é muito individual. Eu preciso saber o que esse paciente tem. Eu preciso saber se a saúde dele é suficiente para que eu consiga iniciar um tratamento estético. Eu sempre tenho esse lema aqui: quem faz tratamento estético é pessoa saudável, né? Então, não é você chegar aqui e você achar que você vai fazer uma criolipólise, você vai fazer uma criofrequência sem eu saber como é que você está por dentro, sem eu saber qual é o seu biotipo, sem eu avaliar se você tem uma flacidez de pele ou uma flacidez muscular, sem eu saber se o tipo de gordura que você tem é uma gordura mais densa, mais difícil, ou se você já tem uma gordura mais flácida, que a gente abordaria de uma outra maneira. Então, tudo Sim. isso eu só consigo fazer numa avaliação. Né? Então, não dá para fazer orçamentos, não dá para avaliar. Hoje a gente até está com a teleconsulta, né? Por conta da É, pandemia, tudo, mas eu preciso avaliar um paciente na parte da estética, eu não tenho como auxiliar esse paciente por uma teleconsulta, entende? Então, a avaliação para mim é essencial. Tem que vir e não é uma avaliação só de olhar esse paciente, não. Eu peço exames de sangue, a gente vê, por exemplo, uma pessoa com colesterol alto, se eu vou trabalhar gordura localizada, às vezes as pessoas não sabem que quando você vai fazer uma lipólise, seja ela qual método seja, se vai ser ozonioterapia, se vai ser criolipólise, se vai ser criofrequência, eu vou quebrar uma molécula de gordura em ácido graxo e glicerol. Então, é gordura e açúcar. Se essa pessoa já tem um colesterol alterado, eu vou ter resultado para essa paciente, eu não vou ter resultado e eu ainda vou prejudicar ainda mais a saúde desse paciente. Então, uma das minhas principais características é a prudência. Eu não vou aonde eu creio que eu posso prejudicar e ainda fazer com que o meu paciente saia do meu consultório chateado e triste porque ele não alcançou um bom resultado. Então, é primordial uma consulta. Assim, no interior, talvez seja um pouco mais complicado das pessoas entenderem que a fisioterapia é uma área muito ampla e que a gente, hoje, nós somos um profissional de primeiro contato, então a gente faz consulta, a gente examina o nosso paciente, a gente pede exames complementares, então é tudo muito amplo. Então não é só chegar, quero fazer isso, não. A gente precisa avaliar e saber se aquele paciente tem condições de fazer o tratamento e se ele vai realmente ser um potencial, um sucesso no tratamento, né? às vezes Então, chega lá, Rê, já dizendo o que ele quer, né? isso, ele que conduz. Muito isso lá na clínica, né? Assim, comigo não, porque comigo os pacientes que me conhecem sabem que eu sou firme e jogo duro, mas o paciente novo que chega, às vezes já chega dizendo o que é que ele quer fazer. E eu vejo Sim, Priscila lá na clínica, que é quem trabalha com a parte dermatofuncional, os pacientes, não, mas ó, marca aí umas massagens, marca aí não sei o quê, né? E a importância que ela dá à avaliação, né? muito Porque importante. avaliar não só o lado de fora, como você falou, né? Mas avaliar como estão os sistemas desse paciente. Porque, na Exatamente. verdade, a gente vai mexer com estruturas que precisam ter um equilíbrio corporal para que toda essa gordura, todas essas estruturas que a gente vai mexer durante a estética sejam eliminadas. Então, se o paciente não tem um equilíbrio, né? Não está com o corpo desinflamado o suficiente, não está com o corpo, né? Desintoxicado, para que libere, né? Que tenha o fígado funcionando bem, a parte renal funcionando bem, a linfa funcionando bem, né? Ele não vai conseguir o resultado que ele conseguiria. Então,
a importância da avaliação, como você disse, é primordial para avaliar esse paciente e também para determinar o tratamento. Porque às vezes ele vê o tratamento em outras pessoas e diz: ah, não, eu quero ficar igual a minha amiga. Minha amiga fez o tratamento e deu certo. É isso. A gente vive a gente está vivendo nessa pandemia e agora, nível de estresse lá em cima, né? Então, assim, o cortisol também sobe, né? E assim, toda vez que a gente tem níveis elevados de cortisol, a gente influencia diretamente num bom resultado. Quando o estresse oxidativo está muito alto, eu primeiro preciso controlar essa pessoa, equilibrar esse estresse oxidativo para eu iniciar um tratamento estético. Então, a ozonoterapia veio exatamente nesse ponto, porque antes, quando eu pegava um paciente e eu olhava nos exames, eu falava: e agora? Eu vou fazer o quê? Né? Como é que eu controlo isso aqui? A gente sabe que a questão alimentar também é algo assim muito importante, né? Porque também tem pessoas, vou dar o exemplo da celulite, por exemplo. A celulite é uma afecção totalmente ligada primeiro ao biotipo, né, da mulher, que é mais presente na mulher, ligada à alimentação e ligada ao estresse também. E aí, de repente, essa pessoa chega cheia de celulite e ela quer iniciar um tratamento que acabe com a celulite dela. Mas às vezes ela não quer se privar do açúcar, ela não quer retirar a lactose, ela não quer se privar na questão da alimentação de maneira nenhuma. Ela quer que o consultório ofereça um verdadeiro milagre à vida dela, né? E isso não é real, isso é uma estética milagrosa, uma estética de marketing que não existe, né? Eu sou muito sincera com as minhas pacientes, eu falo para elas: olha, a gente vai agora lutar uma batalha juntas. Você está disposta a vir comigo? Você está disposta a começar esse tratamento junto comigo? E eu vou contar com você. Eu vou contar com você para que a gente consiga ter um bom resultado, né? E esse, como eu falei, né, esse desequilíbrio sistêmico, ele precisa ser alcançado através de algum meio. E hoje, o que eu utilizo é a ozonoterapia. A ozonoterapia pode ser feita, né, de forma local, sistêmica, né, e onde a sistêmica eu consigo melhorar esse estresse oxidativo, eu consigo melhorar esse paciente de dentro para fora. Hoje em dia também se fala muito da estética in-out, né, a estética de dentro para fora. É quando a gente Olha, deixa eu te falar, preciso lhe interromper, porque interrompe. meus olhos estão brilhando. Não é pelo LED só, não. Meus olhos estão brilhando porque, assim, é muito bom para mim ouvir você falar isso. Oh, meu Deus, É que lindo! demais, 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 porque todo o trabalho nosso, né, de profissionais da ozonioterapia, e eu como professora também, todo o trabalho, quando eu vejo você falando, né, de uma área que sempre foi muito o fora, e eu vejo você falando de estresse oxidativo na estética, meus olhos estão aqui brilhando, Que brilhando emocionada! de, brilhando de alegria e comoção por ver a profissional que você e que cada dia que passa a gente vê mais, né? Mais resultados. Então, assim, quando você fala de celulite, de flacidez e fala de estresse oxidativo, de fala de inflamação sistêmica do paciente, é algo assim de emocionar a mim como profissional. E eu não me canso de emocionar com ozônio, você me conhece. Toda vez que a gente fala de ozonioterapia, né, eu me emociono. Porque a gente vê, gente, e nós, profissionais da fisioterapia, a Renata, que já tem 16 anos, eu não vou contar aqui quantos anos eu tenho, mas a gente vê
Nós somos profissionais que a gente via pacientes anos e anos e anos fazendo fisioterapia, né? A gente pegava pacientes, eu tenho quantas sessões de fisioterapia? 50, né? Na estética, a mesma coisa, né? Pacientes que vão e vêm. Por que vão e vêm? Porque eles não entendem que a estética é aquele app que a gente dá ao paciente, né? Mas que a gente precisa, assim como a gente dá ao paciente a oportunidade dele de se manter bem com uma fisioterapia ortopédica, por exemplo, que a gente não tem necessidade de ficar com o paciente a vida inteira. A estética, você também dá ao paciente essa possibilidade quando você coloca na cabeça dele que ele precisa mudar, que ele vai fazer Exato. o tratamento ali para celulite, mas para que ele tenha algo a longo prazo, né? Ele precisa mudar, ele precisa saber ir e vir, né? O nosso corpo ele vai se inflamar porque a gente é isso, a gente é inflamação e oxidação o tempo todo. Mas ele precisa entender que a base é mudança de hábitos, né? E Isso. ouvir você, Renata, eu tô assim emocionada. Olha, valeu a pena eu ir para Ilhéus dar aula. Sair Que daqui de lindo. Salvador e ir para Ilhéus e dar aula. E Glória a Deus atender por todos os isso. seus áudios de 2 minutos, de 3 minutos, de 5. A pessoa. Emocionada, minha amiga, emocionada eu tô aqui. É Mas porque vamos assim. lá, Vamos lá, gente. pegando aqui você. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a celulite, a gordura localizada. Eu sei que todo mundo sabe o que é isso, né? Assim, mais ou menos. Mas eu queria que você falasse sobre flacidez, gordura e todo esse processo aí. Então, eu vou falar de uma coisa que muita gente confunde, e confunde inclusive com celulite, que é a flacidez. Aí a gente volta lá na avaliação, porque assim, existe flacidez de pele e flacidez muscular. E às vezes, quando a gente faz um teste, na hora da avaliação, às vezes a pessoa chega com a pele toda ondulada e falando, Renata, eu tô cheia de celulite. Quando eu faço o teste, eu falo, não, você tem flacidez. Essa ondulação está vindo por conta de uma pitose, a pele ela tá caindo e está provocando essa ondulação. E a ozonioterapia para flacidez é sensacional. É algo assim que veio, aquilo que eu estava, sabe, me martelando para conseguir fazer, para conseguir proporcionar para minha paciente. Aí, com às vezes 4, 5 sessões, eu já consigo ver uma pele mais firme, até porque a gente tem os ciclos, né, do colágeno, então não é um milagre também. Eu faço hoje ozonioterapia para flacidez, e aí nem aconteceu o ciclo para estímulo, né, de colágeno, elastina, e eu já quero na semana que vem ver o resultado. Não é assim. Mas antes eu demorava muito para conseguir isso, muito mesmo. E aí agora com a ozonoterapia eu consigo ver uma melhora com uma potência muito diferente que realmente encanta, né? E a flacidez muscular, às vezes, é uma paciente totalmente sedentária. E aí eu vejo como que a nossa profissão é ampla, né? Você não atende um paciente de estética na fisioterapia, só até aqui. A gente consegue ir até ali, até lá e vai, e isso é incrível. Então, a gente trata músculo, a gente trata pele, e agora ainda veio a ozonoterapia para poder nos auxiliar de uma maneira tão incrível, né? É, então, assim, para a flacidez, o resultado é incrível. Eu falei que ia falar um pouquinho sobre as associações, né? As E associações. Hoje em dia, tem um apelo, assim, muito intenso com relação às associações. Eu uso associações? Eu uso, mas eu uso com muita cautela. Porque hoje em dia, é tipo assim, a criofrequência tem um mecanismo de ação.
A criolipólise tem outro mecanismo de ação. A ozonoterapia tem outro mecanismo de ação. E aí, às vezes, a pessoa, para falar assim, não, eu estou fazendo um super tratamento, as pessoas às vezes querem fazer tudo num dia só, sem respeitar o limite de cada técnica e o tempo de aplicabilidade de cada técnica. Às vezes eu não tenho nem tempo de esperar aquele mecanismo acontecer no organismo da paciente e eu já quero entupir a paciente de um monte de coisas. E, na verdade, cada técnica tem sua peculiaridade e cada uma delas tem a sua importância. Então, saber associar também é muito importante. O ozônio, a gente sabe que ele oxida, né, substâncias. Então, você sabe se você colocar algum princípio ativo exatamente no dia da ozonoterapia, você não pode alterar a fórmula química daquele produto, daquele princípio ativo. Então, não é só ir associando. Você tem que conhecer, você tem que dominar, você tem que entender do que você está fazendo. E hoje, os profissionais eles ficam meio perdidos assim, e aí vê alguém fazendo alguma coisa, aí eu vou fazer também, aí eu quero fazer também. E aí vem naquela questão que eu estava falando com você sobre o senso crítico, aonde eu devo ficar, o que eu domino e como a ozonoterapia pode ser uma arma poderosíssima na área que eu domino, sabe? Eu não posso ir lá falar de assuntos, vamos supor, vou dar um exemplo assim, corriqueiro, mas vou dar. Eu vou lá na oncologia, eu não estudei nada de oncologia, eu não estudei, eu não me aprofundei com a ozonoterapia na oncologia. Então, como que eu posso pegar um paciente aqui com câncer e falar que eu vou atuar ali? Eu tenho que ter esse senso crítico. E não dá para poder mandar uma mensagenzinha, ô fulano, me ajuda aqui. Não dá. Uma coisa é você ter dúvida, outra coisa é você achar que por um passe de mágica você vai dominar uma técnica, né? Então, assim, eu fui me encontrando na ozonoterapia com relação à dermatofuncional. Eu vou sair um pouquinho só do tema, mas é rápido, porque eu moro no interior, né? Então, assim, a cidade que eu moro tem 20, acho que 28 mil habitantes. Então, aqui a gente acaba fazendo um pouco de tudo, mas eu só vou aonde eu sei o que eu estou fazendo. E aí, outro dia eu vivi uma experiência com uma paciente que foi super legal. Na hora que você estava falando há pouco tempo aí sobre o paciente que vinha do consultório, né? E quando veio a ozonoterapia, a gente consegue ser resolutivo, né? A gente consegue resolver o problema desse paciente. E aí ela veio com encaminhamento, aquela coisa toda de praxe, e agendou a fisioterapia. Aí eu tentei mostrar para ela, eu falei, olha, eu estou agora usando uma terapia muito legal, é nova, no sentido de as pessoas ainda não conhecerem bem do que se trata, porque é antigo, né? A ozonoterapia é bem antiga. Por que que você não faz a ozonoterapia? Conversei bem direitinho e tudo, mas ela não. Não, Renata, vamos fazer o seguinte: deixa eu fazer a fisioterapia convencional, e aí depois a gente vê. Quando chegou, acho que na sétima sessão, ela falou, Renata, não tá melhorando. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, menina, se você tivesse me ouvido, você já tava já quase zerada, se já não estivesse zerada. Aí ela falou, e eu posso voltar atrás? Eu posso, esse crédito que eu tenho dessas sessões, eu posso passar para a ozonoterapia e apesar de ser um tratamento um pouco mais caro, o valor é um pouco mais elevado, mas eu faço, eu pago a diferença. Falei, claro que pode, você vai me dar razão no fim. E aí nós fizemos. Ela tinha um problema no ombro, uma bursite. Na terceira para a quarta sessão, ela me relatava grau de dor de grau 2 para 3. E ela falava, Renata, esse negócio funciona. Eu falei, agora você acredita em mim? Porque às vezes a pessoa acha que a gente está querendo vender um tratamento exclusivamente pela questão financeira, né? As pessoas não sabem que a gente está tentando oferecer para ela algo que vai realmente resolver a situação. Claro que pessoas
respectivas aplicabilidades. E isso também se aplica para a estética, né? Aqui eu trato tanto facial como corporal, nosso assunto hoje é corporal, né? E eu me preocupo muito também com a questão dos riscos das associações erradas, voltando cá, às vezes eu me embolo, vou lá e volto cá, vou lá e volto cá, mas voltando para a questão das associações com a ozonoterapia. Por exemplo, Você falando aí, Rê, dessa questão, você me conhece, o meu trabalho é muito a parte, né, neuromuscular e de patologias sistêmicas, né? Então, lá na clínica, a gente tem muito paciente ortopédico, muito paciente de patologias autoimunes, muito paciente de patologias sistêmicas em geral. E o que que acontece? Surgem os pacientes, né, de estética, mas assim que a gente tem, por exemplo, lá na clínica eu tenho a Priscila, né? Então, assim, ela que é a especialista na dermatofuncional, que me encaminha esses pacientes para a ozonioterapia, né? Então, assim, é como você diz, né? Assim, eu não sei nada de estética, eu não sou especialista em estética, não sei. Mas Priscila se utiliza de mim como ozonioterapeuta para associar a ozonioterapia aos tratamentos dela. E eu a mesma coisa. Porque o que acontece também comigo? Eu pego um paciente, por exemplo, com dor no joelho, que na verdade aquela dor do joelho piora muito por conta do ganho de peso dele. E aí sim, eu tenho lá na clínica os 5S, os tratamentos de emagrecimento que vão ajudar a mim a resolver também o problema. Então, a sim, ozonioterapia, ela é uma técnica que é associada a outras técnicas. A gente sempre utiliza a ozonioterapia associada a outras técnicas. Porém, cada profissional vai utilizar a ozonioterapia naquilo que ele domina, né? exato, Então, assim, exato, a ozonioterapia ela é um mundo, assim como a fisioterapia, né? Ela trata e previne diversas patologias. sim, Só que eu preciso de pernas, de mãos, né? Comigo para fazer essa equipe multidisciplinar, né? E que cada um com sua experiência agregue a ozonioterapia à sua área. Isso é o mais bonito, né? e Então, lá na clínica, eu tenho Priscila e Priscila tem a mim, e a gente vai utilizando a ozonioterapia nos tratamentos e quem ganha com isso é o nosso paciente, porque ela exatamente, sabe muito de um lado, eu sei do outro lado, né? exatamente. Uma coisa que é super interessante também de falar, que me lembrei aqui agora, eu já trabalhei com carboxterapia, né? E a carbox, ela tem uma característica de ser um gás também, assim como o ozônio. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante na questão da ozonoterapia é que não dói. A pessoa acha que vai ser como a carbox, porque carbox dói. Carbox dói pra caramba, queima, arde. Quando a carbox, o CO2 vai entrando no tecido, a paciente para. Tem isso na celulite, então é muito doloroso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a ozonoterapia, as pacientes sempre perguntam, Renata, vai doer? Eu falei, olha, eu vou com a minha mão o mais leve possível. O que você vai sentir é a picadinha da agulha, mas você não vai sentir a dor da carbox de jeito nenhum. E as pessoas às vezes não acreditam. Aí, quando termina o procedimento, aí fala, nossa, realmente não é como a carbox. Não é como a carbox. Realmente, assim, o procedimento, apesar de ser um gás, apesar de ser com agulha, não é como a carboxterapia, é diferente. E o resultado também é muito melhor, diga-se de passagem. O resultado... Fala um Oi? pouquinho aí de como você utiliza o ozônio, né, nessas diversas afecções aí que você falou.
E como você utiliza também o ozônio associado a outras terapias? Bom, olha só, Que lá eu vou te falar. a gente faz muito, né? A gente utiliza o ozônio com a massagem modeladora, utiliza o ozônio com várias outras técnicas. Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, se eu pegar uma paciente com uma gordura abdominal e celulite na região do quadril e coxas. Se eu percebo que é uma paciente com uma gordura mais densa, com uma celulite edematosa em membros inferiores, celulite às vezes dolorosa, que a paciente sente realmente dor, a palpação, é, eu tenho mais ou menos um traçado na minha mente do que eu preciso primeiro. A primeira coisa, como eu falei, é equilibrar essa paciente de dentro para fora. Então, eu vou fazer a ozonoterapia sistêmica, eu vou equilibrar o organismo dessa paciente, e aí eu começo com as aplicações locais. Normalmente, eu gosto de fazer a ozonoterapia antes ou da criolipólise ou da criofrequência. Por quê? Eu vou melhorar a qualidade daquela pele, por exemplo, no sentido da sucção da criolipólise. Porque gorduras muito densas, para fazer a sucção na criolipólise, atrapalha muito e a paciente sente muita dor. Quando a máquina Sim. começa a pegar, se for uma gordura muito densa, principalmente na região de flancos, essa paciente vai sentir muita dor. Então, eu dou uma melhorada na textura dessa pele, que já vai estar trabalhando a questão da lipólise, porque a gente sabe que a ozonoterapia tem as janelas terapêuticas, né? Onde existe a janela terapêutica para a lipólise, então eu vou utilizar dessa janela terapêutica, e aí, passado pelo menos uns 15 dias, aí eu vou fazer a criolipólise. Quando eu faço a criolipólise, eu já vou pegar uma gordura bem maleável, eu já vou conseguir entrar num processo que vai facilitar a minha vida e a paciente também vai ficar confortável, ela não vai sentir tanta dor. Porque, na verdade, quando a gordura é mais, eu falo, molinha, para a paciente entender, não dói, não dói nada. Agora, na gordura densa, a pessoa já sente um desconforto. E a criolipólise, ela tem um processo inflamatório inicial, que eu preciso que esse processo inflamatório aconteça para que eu gere uma apoptose, né? Eu preciso deixar esse processo acontecer. O ozônio, ele tem uma característica de modular ou desinflamar, né? Então, eu posso, na primeira semana que a paciente fez criolipólise, eu logo fazer ozônio? Eu não posso fazer isso. Eu vou atrapalhar o processo, eu vou impedir que o processo aconteça. Então, nesse período, a paciente vai ficar em casa, ou a gente pode associar uma drenagem linfática, a gente pode associar uma massagem modeladora, que eu também não gosto muito nesse processo, não. Eu gosto de deixar o organismo da paciente respondendo a esse processo. Essa inflamação, ela dura mais ou menos de 7 a 14 dias. Então, eu espero esse período passar e aí, logo em seguida, eu retorno com as aplicações de ozônio. Faço as aplicações em torno de 1 a 2 vezes por semana e quando essa gordura vai diminuindo, uma característica de estar fazendo o ozônio junto é que a flacidez não aparece. Porque como eu trato o ozônio tanto para a gordura localizada como para a pele, então eu vou acompanhando essa redução, trabalhando também na pele. Então essa pele vai se adequando ao novo modelo corporal, né? E uma outra técnica que é interessante utilizar é a criofrequência, que é uma alta tecnologia que eu consigo trabalhar tanto gordura localizada, quanto flacidez, quanto a celulite, mas também respeitando o espaço entre uma e outra. Então, é um tratamento que você faz em 20 dias? Não, não tem jeito, porque se eu quiser correr demais com o andamento do tratamento, eu vou interromper os processos de cada terapia.
Então, respeitar isso é muito importante. E se você só age de forma mecânica, o fulano faz criofrequência, também quero fazer. O fulano faz criolipólise, também quero fazer. O fulano faz ozonoterapia, também quero. E achar que você vai fazer isso tudo de uma vez só, você vai se frustrar e ainda frustrar o seu paciente, porque não vai dar certo, né? Agora, quando você segue os passos bem certinho e tudo, o resultado é sensacional, é incrível, assim. Eu tô com uma paciente agora, pós-bariátrica, e ela tá, assim, é, encantada com o resultado que a ozonoterapia está trazendo a ela. Ela era uma paciente que antes da pandemia a gente estava fazendo a criolipólise junto nela, né? E agora, por conta da pandemia, tudo deu uma diminuída no sentido de eu nem não fazer aglomeração, não locar máquina, nada dessas coisas. Então, a ozonoterapia tem me salvado no sentido de não permitir que as minhas pacientes elas percam tudo que elas já ganharam. E, pelo contrário, a gente está tendo resultados incríveis, assim. Está sendo muito prazeroso tratar essas minhas pacientes. Uma pergunta aqui. Você meio que já respondeu, mas é porque a Mônica entrou agora. Como é feita a terapia com ozônio para gordura localizada? Então, a gordura localizada, a gente faz as aplicações locais e aplicação sistêmica. Renata, mas por que você faz a aplicação sistêmica? A ozonoterapia, ela trabalha com o estímulo do metabolismo, ela melhora a velocidade com que a mitocôndria vai trabalhar ali, gerando energia no organismo, né? Então, se eu vou provocar uma lipólise, eu preciso que o organismo também trabalhe me ajudando nesse processo de forma sistêmica. Então, a gente faz a aplicação sistêmica e as aplicações locais. Logo em seguida, a gente costuma fazer ou uma modeladora ou uma drenagem, dependendo do que a paciente precisa. Eu sou muito de perceber o que a paciente precisa. Tem mulheres que têm uma retenção hídrica absurda, né? E aí, quando você drena, a paciente já sai com outro aspecto, assim, de se sentir leve, de conseguir eliminar as toxinas logo depois da aplicação. Eu vou dar um oi aqui para minha cunhada, que ela já falou vários ois e eu não falei. Boa noite, cunhada. Aí, oi, oi. Oi, 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 oi. Eu falo, agora que eu consegui falar. É, obrigada, viu, pela presença de vocês aí. Então, e aí a ozonoterapia, eu consigo trabalhar a gordura localizada dessa forma, aplicação local e sistêmica, as duas juntas. Eu vou mostrar aqui alguns resultados e você vai falando, tá? Ó, essa paciente é muito interessante. Olha, é, essa paciente a gente tratou a gordura localizada no abdômen e também a celulite. E essa paciente foi um show, assim, sabe? Ela, quando chegou, ela tava com a autoestima bem lá embaixo e tudo. E aí, assim, quando você não conhece uma terapia, você não sabe bem o que que você espera daquilo, né? E essa foto aí é a foto que eu tirei logo após a segunda sessão. Observa como essa paciente já diminuiu a gordura da região supraumbilical, infraumbilical, a cintura já foi modelando, né? Olha de lado, gente, sou apaixonada por essa foto. Se vocês observarem, nessa região aí de flanco superior, na gordurinha do sutiã, né, que a gente chama, ela tinha uma flacidez ali. Isso, exatamente. Ela tinha uma flacidez ali que fazia com que a cintura dela ficasse grossa. Então, eu comecei a trabalhar essa parte aí, tanto da gordura localizada, quanto da questão da pele. Aí, aplicações locais. E se Ela vocês fez o observarem, que aí, Renata? nessa fase aí, ela fez só ozonioterapia. Nessa fase, ela está na segunda sessão de Tá. ozonioterapia. E além de drenagem linfática. Ela fez drenagem linfática. Aí já é o tratamento final.
observa como que o contorno corporal dela mudou. Você percebe como que a qualidade da pele dela é outra? Sim, Porque a gente não fez só no local, a gente equilibrou o organismo dela completamente. Nessa paciente, nós fizemos, depois dessas sessões de ozonoterapia, nós fizemos criolipólise. Observa a região de bananinha dela aí, embaixo do bumbum. Aí nós fizemos, exato. Aí nós fizemos, além de ozonoterapia, nós fizemos também criofrequência, porque isso aí não é só celulite, não. Aí tem flacidez. Se você observar o bumbum dela aí, ó, olha como ele foi para o lugar. A questão muscular é uma paciente super o bumbum disciplinada. empinou, gente. Isso é um E sucesso. e ficou tão linda, tão linda. Essa paciente é um orgulho para mim, assim, sabe? Então, Eu peraí, agradeço deixa eu entender aqui. Deixa eu entender para as pessoas entenderem também. Então, muito. aqui foi a primeira etapa do processo, né? A gente começou Que com você estava criolipólise. fazendo só Ozonoterapia, sonioterapia. exato. Certo, Ozonoterapia com drenagem e massagem modeladora. Obviamente certo, que eu não, enquanto eu faço drenagem, eu não faço modeladora. Uma coisa é uma certo, coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas certo. confundem, né? Tá. Aí E aqui você já colocou aqui é um final de tratamento, vamos dizer assim, né? e se Essa você foto? passa uma outra foto? Deixa eu ver se é essa. Passa outra aí para eu ver. A outra. Uma que tá na lateral. Não, não é essa. Deixa eu ver aqui. Acho, não sei se eu te mandei. Não me lembro. Porque essa aqui está escrito antes e após a segunda sessão, né? Segunda sessão, mas já dá para explicar aí. Aí a gente pode observar uma redução real da circunferência abdominal e uma melhora já na qualidade da pele. Ela já deu aquela murchadinha no abdômen, já dá para perceber que ela estava perdendo medidas. Ah, uma coisa super importante: essa paciente não perdeu peso. Essa paciente, Sim. ela permaneceu com o mesmo peso corporal. E eu orientava ela quanto à atividade física. Então, ela era uma paciente super disciplinada e ela fazia zumba, ela fazia step, ela fazia atividade aeróbica, e me auxiliou muito nessa questão muscular. Uma outra coisa, desde que é super importante falar também, é sobre a diastase abdominal. Tem muitas mulheres que não conseguem bons resultados. Daqui a pouco eu vou responder, acho que é para Mônica. Eu acabei de falar É. sobre isso. Daqui a pouco eu vou responder para ela. A diastase, ela é aquela ruptura, né, da linha alba, onde os retos abdominais eles se distanciam. Isso faz uma protusão abdominal também. E aí a gente às vezes tem uma dificuldade de ter um bom resultado. Então, por isso que é tão importante o trabalho muscular. Essa paciente foi super fiel na questão muscular também e atividade aeróbica. Muito importante. Então, aí é um Aí você conjunto. exato. Aí aqui você fez a criofrequência associada, né, nessa bananinha A aqui. ozonoterapia. É, porque na Isso. verdade eu comecei a trabalhar com ela na parte abdominal para a gente fazer a ozonoterapia. E como eu já sabia que eu queria fazer a criofrequência nessa região da bananinha, nela, eu fiz a criofrequência, esperei o prazo de tratamento na região do quadril e enquanto isso eu trabalhava a região abdominal. Porque a gordurinha dela era bem durinha. Então eu queria fazer criolipólise nela, mas não Entendi. dava para fazer enquanto aquela gordura não ficasse mais liquefeita, mais molezinha, mais flácida, para que eu conseguisse fazer uma. Tá me ouvindo, Daisy? Eu não te Porque ouvi. eu não sou referência para falar de dor, né? Todo mundo fala que eu não sinto dor, então responda. Olha,
eu sou uma pessoa que eu sou muito resistente à dor. Então, eu me aplico a ozonioterapia, eu mesma me aplico. Eu só não aplico aonde eu não alcanço, mas nos outros pontos eu me aplico. É, eu não sinto dor. Na região abdominal, eu não sinto dor, no sentido de gordura localizada. Quando a gente vai fazer para celulite, que o posicionamento da agulha é um pouco diferente da gordura localizada, aí a gente sente às vezes um desconforto, porque assim, eu respeito muito o limite do paciente. Se fala para mim, tá doendo, eu já saio daquele ponto e vou para outro. Então, como o gás ele se espalha com facilidade, eu não preciso ficar furando a paciente inteira, né? Eu vou nos pontos onde tem onde está mais crítico, e depois eu vou fazendo as massagens, espalhando para a região toda. Então, não é como a Carbox. A Carbox eu tinha que sair furando a paciente bastante, além do CO2 realmente doer. O CO2, quando entra no tecido, ele arde, ele queima. É diferente. A Carbox não tem nada a ver com a ozonoterapia no quesito de sensibilidade. Não tem, é muito diferente. Eu acho extremamente suportável, muito suportável. Não Cada um posso classificar. tem limiar de dor, né? Cada um tem um limiar de dor né, Isa? Eu tenho Então pacientes é que se claro. eu tenho pacientes que se preparam emocionalmente para sentir uma super dor, porque quando eu falo que é agulha, né? Aí quando faz a primeira sessão, nossa, não dói. Ah, que ótimo, maravilha, porque aí já relaxa e a coisa já flui com mais facilidade. É. E é A gente tem 9 minutos, né? Queria só dar uma fechadinha. Obrigado, criando coragem, Mônica está dizendo. Então, na pode ir, verdade, que é muito legal. ó para outra, Carbox é tipo tortura chinesa. Gente, não é assim também não. Eu já fiz Carbox, eu não sou a referência, mas não é assim tortura chinesa nível hard, não. É suportável também. A gente foi muito bom a gente ouvir, né? E eu, principalmente, como sou a primeira prof de ozônio, tenho orgulho disso, Ah, eu muito orgulho. E cada dia que passa, eu tenho mais orgulho da profissional que você cada dia se torna, né, muito melhor. E a gente entender, né, assim como qualquer tratamento, eu acho, né, a gente sempre precisa associar técnicas, né? Mas você saber associar essas técnicas e dominar a área é muito importante, né? Por isso que eu falo da importância dessa equipe multidisciplinar e dessa visão integral do paciente, né? Que o paciente de estética, assim como os demais pacientes, eles não querem mais um tratamento, né, só localizado. Eles querem um tratamento que realmente dê um resultado. E hoje, com a fisioterapia integrativa, com tudo que a gente entende do paciente como um todo e a união dos sistemas e a união das técnicas, a ozonioterapia só vem agregar, porque além do tratamento localizado, né, que a gente associa o tratamento localizado injetável às diversas outras terapias da dermatofuncional, mas o tratamento sistêmico, ele é um plus, né? Porque ele vai tratar o paciente como um todo, devolvendo o equilíbrio, né? Regenerando e estimulando fatores de crescimento, né? Trabalhando a oxidação celular e o envelhecimento com isso, né? Melhorando esse microbioma. Então, ele ganha, o paciente de estética, ele ganha um plus imenso por conta da ozonioterapia sistêmica, né? Porque ele regula a rim, ele regula fígado, ele regula vários sistemas que vão ajudar nessa desintoxicação e jogar essas toxinas que a dermatofuncional
mexe, né? Mobiliza e que precisa ser colocado para fora e que a gente só consegue quando a gente tem um corpo equilibrado. E como você falou também da mudança de hábitos, né? Hoje a gente não pode tratar um paciente, seja ele qual for, mas como a gente está falando da estética, e não orientá-lo com atividade física, não orientá-lo em relação à alimentação. É um erro o profissional visualizar apenas o paciente com o que ele vem ali, né, de queixa. Mas a gente precisa orientar ele que ele possa nem fazer, mas que é a obrigação nossa, é o que eu falo ao meu paciente. Minha obrigação é orientar. Minha obrigação é falar os motivos, falar o que existe. Se você vai fazer ou não, né? A gente não é babá, mas estimular. E a cada sessão que ele vai, a gente dá mais um estímulo, né? A gente pergunta como está a alimentação, a gente pergunta como está o sono, se está fazendo atividade física. E ele vai visualizando também, porque a estética tem muito isso, né? Você, por exemplo, lá na clínica, a gente tem uma sala de estética, então um vê o resultado do outro, Priscila posta muito. Então você começa a se questionar o porquê que um dá resultado, o outro não dá, né? Às vezes os sistemas não estão bem equilibrados, às vezes é um paciente que se alimenta muito mal. Então, tudo isso, esse olhar integrativo do paciente é extremamente importante. E o tratamento em conjunto dos profissionais, cada um na sua área. E a ozonioterapia só veio trazer justamente para nós, fisioterapeutas, esse olhar, né? Com certeza. E eu já vou lhe agradecer, porque eu vou parar de falar e depois você vai falar. Eu já vou agradecer a você. Eu estou muito feliz de ter você aqui, viu? Obrigada. Quando acabar essa pandemia, eu vou voltar para aí. A gente vai fazer um curso. Tem muita coisa para passar para vocês de novidade. Um curso mais mega avançado de terapia. Obrigada, viu, Rê? Obrigada a você. Obrigada mesmo, assim, por essa oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre o que eu estou vivendo na minha clínica com a ozonioterapia. Eu não posso deixar de agradecer a você que me apresentou essa terapia tão incrível. É algo que abriu a minha visão. Agora eu estou fazendo uma outra especialização por conta da ozonioterapia. Em breve vai ter novidades aí, sabe? Me formo em dezembro, comecei, mas ainda não vou falar o que é, não. Mas estou estudando e isso veio por conta da ozonioterapia que me fez querer mais, buscar mais, né? Então, estou estudando. Então, eu te agradeço demais, demais, por ter aberto a minha visão, assim, de uma forma tão ampla, para eu ver como um todo, né? Muito obrigada mesmo, assim, tenho um carinho enorme, enorme, assim, por você, pela sua simplicidade de trazer, assim, de uma forma tão leve, tão gostosa. Amo quando você dá risada da minha cara com as minhas perguntas, né? Assim, mas eu gosto, sabe? É gostoso demais. Ó, tem tanta gente que eu gosto e que tá longe de mim. Tem Gal, a gente fez curso de RPG juntas. Ô Gal, um beijo enorme para você. Tem uma outra amiga, Tati Fonseca, que falando aí bastante coisa a meu respeito. Eu agradeço muito. Agradeço a Deus, assim, pela minha profissão. Eu costumo, às vezes, de vez em quando, até publico isso. Eu falo que quem trabalha com o que gosta, não trabalha, se diverte. E eu me divirto todos os dias da minha vida, sabe? Eu venho para trabalhar com alegria. Eu gosto de viver aquele momento ali de ver o resultado do paciente. Eu me empolgo, eu dou risada, eu me envolvo, porque assim, eu sou isso, eu sou intensa, eu gosto de ir lá no fundo mesmo e, sabe, viver ali aquela alegria com o meu paciente. Não posso de agradecer, gente, uma pessoa que eu tenho que falar dele aqui. Menos de um minuto, corre! Então, vou agradecer ele no final, que é o meu esposo, gente. Ele é o cara na minha vida,
sabe? É quem me coloca para frente, é quem aposta nos meus sonhos, aqueles sonhos assim que parecem ser lá distantes, não tem jeito, não tem como. Ele, não, você vai conseguir, você vai ver aonde você vai chegar. E ele me sustenta, ele sonha comigo, ele vai comigo. E eu preciso agradecer muito ele pela parceria, pelo amor, pela amizade que nós temos além do casamento.